Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coaching. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, por que não dizer para a sua qualidade de vida. E a gente já passa para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox TV. Sempre nosso muito obrigado. E todo mundo que nos segue nas nossas mídias sociais e acompanha pelo YouTube também. Se você não faz parte das nossas mídias, venha logo, é @hajacerto. Instagram, Facebook, YouTube, você é sempre bem-vindo e deixe seu comentário lá, que é sempre gostoso de a gente ver essas informações. Gente, a gente mais uma vez está nesse lugar maravilhoso, conectado à natureza, trazendo uma pessoa incrível para falar com a gente aqui. Seja bem-vindo ao programa Papo Coach, tá? E aí eu quero que você se apresente para o nosso público. Gente, eu conheci essa menina, vou chamar de menina, tá? Eu conheci essa menina num evento maravilhoso e eu quero que você apresente para mim o que você faz no nosso público. Vai lá. Ok, meu nome é Karina Almeida e Eu não falei nem o nome, né? Ai, meu Deus. Mas vai lá. A gente é super Karina, vamos lá. Meu nome é Karina Almeida e eu sou uma mulher comum, simples, que faz parte aqui de um ecossistema de crescimento e desenvolvimento, onde eu tive a oportunidade de conhecer esse grande homem, um querido, e a gente teve a oportunidade de se conectar em um projeto que nos uniu em relação a servir e amar, certo? Sim. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui, o que você faz nesse programa também é servir com conhecimento, com informação. Então eu trabalho como treinadora, também faço gestão, atuo como gestora numa empresa de tecnologia e no meu descobrimento, na jornada da minha vida, eu fui não só trazendo os conteúdos que eu fui aprimorando com o conhecimento e com a vivência para mim, mas eu entendi que eu podia fazer isso para as pessoas também e aí me tornei treinadora. Então isso é só uma parte. Ela só deixou de falar da modéstia, né? Que é super modesta, mas enfim, ela é muito isso, muito tudo. Gente, e foi gratificante demais ter conhecido ela. A gente fez, vou mandar um abraço pro Manu, pro Fábio, nossos grandes amigos lá do projeto Sensibiliza. Gente, é um projeto incrível que a gente participou de palestras e tá voltando, na verdade ele não para, né? O projeto vai continuando para ajudar. E nesse momento a gente está ajudando nossos amigos do Sul, mas o projeto é para ajudar pessoas. É o que a gente está fazendo aqui com o programa, que a gente recebe tanto feedback de vocês, falando que isso ajudou naquilo, e eu fico muito feliz em relação a isso. E mais uma vez a gente está aqui nesse lugar de natureza, então gente, se tiver um barulhinho, o helicóptero chegando, não liga não, que a gente vai ajustando aqui nossa gravação para ficar aqui, que é um lugar de conexão. Sim. Karina, e eu quero abordar com você alguns temas que você trabalha com maestria. O que nós fizemos lá na apresentação? A gente comunica muito bem, né? E a gente fez esse comunicado lá com várias pessoas, com vários palestrantes. E porque é importante, né? O grande apresentador Chacrin, ele falava, né? Quem não comunica se estrumbica, né? Então, assim, era uma brincadeira, mas tem uma total verdade, porque não adianta você entender e conhecer. E aí vem todo o processo de empatia, vem tudo junto, né? Que quando você comunica, muitas vezes você está pensando uma coisa e está falando outra, e a pessoa está entendendo outra. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia de comunicação, que é uma aventura, mas ao mesmo tempo também te possibilita assim, ter excelentes resultados através de uma boa comunicação? Bom, nós tivemos a oportunidade de atuarmos juntos como apresentadores, né? Desde a primeira vez que nos conhecemos já atuamos dessa forma e hoje eu estou aqui, tenho a honra de ser entrevistada por você, então já quero agradecer. Porque a conexão foi tão boa para você, tem que trazer ela para o programa Papo Coach. Sim. E a comunicação, para mim, gente, e em tudo que eu atuo, eu entendi que a comunicação, ela é a ponte que conecta, né? Quando você necessita de algo, você comunica isso através de um pedido, de uma solicitação, sendo ela verbal, por sinais ou da forma que você se comunique. A comunicação, ela está em tudo se comunica. Fazendo aqui até uma inserção do que eu acredito como espiritualidade, tudo que existe foi criado a partir da palavra. Então, Deus disse haja e houve tudo que existe, não havia nada, era vazio e sem forma, e Deus criou tudo através da palavra. Então a palavra, ela tem um poder muito, muito grande e ela impacta a tua vida. Então a maneira que você se comunica, a maneira que você propõe as palavras para você e para o seu entorno, para a sua família, para o seu time, para os seus negócios, tudo que você mentaliza e diz isso em palavras, na comunicação,
comunicação, ele vai ter um impacto nos seus resultados. Então, por isso que eu entendi que a chave estava aí. A gente pode falar de mentalidade, de inteligência emocional, a gente pode falar de espiritualidade, mas se você não tiver uma comunicação clara, transparente, íntegra e que leve a verdade que você quer comunicar, você não vai ter os resultados. Gente, essa abordagem que você trouxe é fantástica, porque é o seguinte, eu sempre gosto de falar o seguinte, tudo que existe, que a gente conhece hoje, do carro, do aparelho celular que você está assistindo a gente aqui, da televisão que você está vendo a gente, tudo que existe, ele foi criado na mente de alguém. Então, esse imagem e semelhança do Criador, eu falo que é o seguinte, a gente não tem poder de criador, porque criador só existe um. A gente tem poder de transformador. Então, eu transformo uma matéria em outro, se eu modificar dois elementos, vamos falar assim, eu crio um terceiro, mas aí mais uma vez corrigindo, não é criar, eu transformo num terceiro. E o que é interessante, por mais que você tenha boas ideias, eu falo que o lugar de aglomeração de ideias chama-se cemitério, né? Ideias não realizáveis, né? Então, por mais que você tenha ideias, é interessante você saber como passar isso, porque o processo de você ter ideia para aquilo virar realidade depende justamente de como você externiza isso e como você comunica para trazer pessoas para esse projeto, né? Então, assim, eu gosto muito de falar o seguinte, vamos falar assim, um projeto de fitness, eu quero ter um corpo mais saudável. Tá, se eu não conversar com as pessoas à minha volta, eu vou ter amigo me oferecendo sanduíche, eu vou ter amigo me chamando para beber, tudo bem, que aí é a minha força de vontade, né? Mas se eu conseguir equalizar isso de forma a contaminar as pessoas à minha volta, porque no universo ou você é contaminado ou você contamina, né? Então eu penso o seguinte, quem é contaminado hoje? Quem geralmente não tem um planejamento, quem não tem um objetivo, e aí você vai participar do planejamento do objetivo de alguém, né? E nessa parte espiritual, cada um está envolvido no seu processo de evolução, né? E essa evolução, a partir do momento que eu evoluo e eu estou em contato com você, ela passa a ser uma evolução conjunta, e isso é interessante. Então, nesse processo evolutivo que você trouxe, a comunicação é mais que necessária nesse sentido também. Aí, uma dúvida para a gente discutir com nossos teleweb espectadores. Eu não comunico bem, mas eu tenho boas ideias, né? Eu ando aí vamos falar de ambiência, né? Eu ando no meio de gente que pensa como eu, mas eu não comunico bem, eu sou tímido. Eu já dei as dicas, né? Só de você estar no lugar certo, na hora certa, já ajuda, né? Como é que você vê isso aí? Olha, essa questão do ambiente que você está, ele vai te potencializar ou não. Muitas pessoas têm falado nisso, né? Mas não sei se vocês que estão aí do outro lado, se vocês entendem o poder que isso tem. O poder que tem o entorno. O Aldrin comentou que a gente está num ambiente de natureza, ao ar livre, que é super poderoso, a gente está conectado com a natureza, a gente está dentro de um ambiente assim, super sereno, tranquilo, natural. Isso traz uma paz para nós. Se a gente estivesse no meio do trânsito, um monte de buzina, pessoas gritando, não só nós estaríamos com os ruídos impactando a nossa performance, como vocês do outro lado também não entenderiam muito bem a nossa comunicação. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes você está num ambiente que está trazendo muito ruído para você. Isso dificulta que você entenda qual que é a sua mensagem, a sua comunicação, e às vezes você não consegue colocar isso para fora. Ou muitas vezes, que eu mesma já vi, vocês já devem ter visto também isso na vida de vocês, um lugar onde a pessoa ela quer falar, mas ela é silenciada por alguém. Sim. Ou por um riso, ou por uma chacota, ou por um bullying, ou por alguém te corrigindo, não, mas não é assim que se fala, não é assim que se faz, só porque ela tem uma maior intrepidez na fala, um pouco mais de experiência. Então é difícil você estar, né, um pouco mais desafiador você estar num ambiente que ele não te potencializa. E isso a gente pode dizer que nós estamos inseridos num ambiente que nos potencializa, certo? Sim. Conhecemos muitas pessoas, temos um networking muito interessante que é de crescimento. São pessoas que estão buscando conhecimento, pessoas que estão buscando potencializar umas às outras, e é por isso que nós estamos aqui. Então, você falou da timidez. Se a gente encontra um amigo tímido, o que a gente vai fazer com ele? A gente tenta levantar ele, lógico, né? Nós iremos ouvi-lo, dar voz a ele, para que ele se sinta à vontade. Então, existem várias formas, né? Eu trabalho isso com os meus clientes, com os meus alunos, com os meus mentorados. A questão
Qual é a mensagem que você quer passar? E geralmente, gente, você deve saber disso, Alden, é uma questão de você não querer frustrar as pessoas e não passar vergonha, às vezes não é nem timidez. Fala um pouquinho disso. A timidez é totalmente isso, né? É medo do rótulo, né? É você com medo da avaliação. E aí, gente, o que tem de gente que tem uma extrema competência, uma extrema criatividade e que não coloca para fora, né? E aí vai compor lá o grupo de ideias, né, do cemitério lá. Né? E isso que você trouxe é tão importante, essa parte de você inserir no ambiente certo, porque é o seguinte, tem um negócio que eu acho que eu ouvi do Wendel Carvalho na época, que aves de mesma plumagem voam juntas. Mas o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, se você pega um filhotinho de águia e cria ele junto com as galinhas, ela vai ser uma galinha grande. Ela vai andar como galinha, ela vai passear como galinha e tal. Mas o dia que você pegar essa águia, subir no topo de uma montanha e julgá-la lá de cima, ela inevitavelmente vai voar, porque aí vem o instinto dela. Só que naquele ambiente que ela estava, onde as galinhas não voam, ela não ia tentar o voo. Então tem hora, gente, que você precisa buscar novos ambientes para você te motivar. Por isso que tem pessoas que... Só que é o seguinte, uma coisa que eu adoro trazer para as pessoas, que eu vejo muito, gente, não é porque eu gosto de falar a mesma coisa, é porque eu vejo muita gente recorrendo nesse erro, de obesidade mental. Quando a gente está falando disso aqui, que você tem que trazer esse ambiente para você experimentar outras coisas, né, experienciar outras coisas, por mais que você ache legal, se você não fizer nada, vai virar obesidade mental. Então todo o conhecimento, e aí tem gente que está o seguinte, eu vou ali, faço um curso, eu entro numa live, eu faço uma mentoria, mas e aí? Não, estou sabendo tudo, mas o que você fez com isso? O que você colocou em prática? O resultado só vem através da avaliação do que você está fazendo. Enquanto você não faz, o resultado é zero. Então assim, a gente que faz mentoria, a gente vê muito claro isso. Tem gente que é extremamente... Gente, eu já fiz mentoria para gente muito mais capacitada e inteligente que eu. Não estou falando, não estou puxando a sardinha que eu sou inteligente, não. Eu sei trabalhar as minhas potencialidades. Mas eu vejo gente trabalhando, que eu faço mentoria, que o cara tem um poder gigante, mas está preso naquela caixinha. Né? E não se permite. É uma coisa muito maluca, né? Sim, isso, né? Sim. E quando a gente consegue transformar isso, e assim, eu tenho mentorado que eles ficam assim, na hora que eu falo assim, gente, agora você já vai andar por suas pernas e tal. Ele fala, não, Alden, não, você não vai abandonar. Eu falei, não estou te abandonando. É porque agora você viu o cenário que você pode voar. Né? Você deixou de ficar no galinheiro, agora você já está voando. E agora você vai aperfeiçoando. E aquele negócio, gente, enquanto você tiver a mãe trazendo leitinho quente para você, você vai ficar no sofá vendo televisão. Né? Então, assim, que é confortável. Né? A zona de conforto, eu brinco que ela é mais zona que conforto. Né? É mais zona que conforto. Mas você não vê isso, porque você está naquele conforto, e aí você, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí vem o seguinte, o dinheiro que você ganha. Eu li um livro, que eu vou indicar para vocês, que é fantástico. Eu já venho nessa transformação, mas ele colaborou comigo. Né? O livro, é esse que está aparecendo para vocês aí, ó, essa capa aqui. Então é o seguinte, ele traz exatamente o seguinte, você não tem o que você gostaria de ter ainda, porque você não tem maturidade suficiente. Deus está esperando você ter maturidade para entregar o que você quer. Olha que lindo isso. E se você pegar isso numa criança, por exemplo, vamos supor, você tem um filho de 10 anos e ele é doido para dirigir. Só que uma criança de 10 anos não pode dirigir, né? Só que o máximo que você faz é colocar ele no seu colo, mesmo assim está ilegal, mas tudo bem, né? Que você está querendo fazer ali, uma criança que você ama. Você nunca vai pegar ele, colocar dentro do carro e deixar ele sair. Porque provavelmente ele vai cometer um acidente, ele vai ter algum problema ali. Então você que tem maturidade, você não pode fazer isso, né? Sim. E aí, gente, essa analogia é justamente com a gente. Deus te ama, Deus quer tudo que você faça. Mas por que tem coisas que você acha que você merece, que você não recebe? É justamente isso, que você não tem maturidade para resolver isso. E nessa abordagem, depois que eu comecei a estudar sobre isso, sobre esse último livro, eu vi um negócio interessante que é o seguinte, tem coisas que você não faz por medo. Porque na hora que eu começo a fazer esse movimento, a minha vida vai transformar. E aí, esse conforto que eu estou acostumado, eu vou deixar de ter. E tudo isso aí vai fazer se eu vou ou não para aquele caminho. Se eu vou assumir realmente aquela nova jornada ou não.
E no inconsciente fica assim, eu tô com medo. Já ouviu falar isso? Tô com medo. E eu brinco com meus clientes, é o seguinte, vai com medo mesmo, depois você avalia. Sim. Por quê? Porque eu tô na zona de assessoria para ele, então eu dou uma condição para ele de estar vistoriando. E na hora que ele rompe aquele medo ali, ele vê que é possível. E aí ele desarma. E sempre eu tenho um cuidado de falar o seguinte, olha, o medo é importante demais na vida da gente. Porque se eu não tiver medo, eu vou pular de um 15º andar, achando que com a capinha eu vou voar. E vou bater lá embaixo. Faz parte das emoções primárias, né? Exatamente. Agora, você não pode ter pânico, pavor, porque isso te congela. Sim. Enquanto você tem um medo, você tem que só avaliar e trabalhar aquele medo para você avaliar, né? Para você perseguir o que você quer. Nessa sua jornada também de mentoria, de alavancar as pessoas, de colocar as pessoas nessa nova visão que ela pode ter, né? De dar essa clareza para ela, você encontra essa parte também do medo, essa parte de assim, eu não sou competente o suficiente, eu não dou conta, você tem isso também? Como é que é? Já, claro, meu Deus, claro que já passei por isso. Inclusive quando eu fui convidada, eu já fiz muitas coisas, tá, gente? E assim, eu trato diretamente com CEOs, com C-Levels, com CTOs, CISOs, então onde eu atuo, onde eu trabalho também em empresas de tecnologia, se eu tivesse medo, como que eu falaria com essas pessoas? Como que eu me posicionaria para falar de desenvolvimento de negócios, para falar de parcerias, de vendas, de negócios com essas pessoas? Então, assim, houve uma jornada para a Karina se tornar quem ela é hoje. Eu amo a minha versão, amo a pessoa que eu me tornei, mas dentro disso tudo que eu me tornei, houve muita dor, houve muito desabrochar, sabe? Houve muita pancada, muito ajuste, e assim, eu tive mentores, né? Como somos hoje das pessoas, eu também tive mentores, ainda temos mentores. Com certeza. Ainda temos mentores, porque é importante. O processo evolutivo não para nunca, Exato. Né? De aprendizado e tal. Tem um montão de coisas que eu ainda preciso aprender, e aí a gente vai por camadinha, aí você vai encontrando mais, né? Você abre uma porta, aí tem outra. Você fala, nossa, que tanto de coisa que tem para ver aqui. Exato. É verdade. E isso é o interessante, porque eu acho que eu sempre tive uma curiosidade e uma inquietude para descobrir o que tinha mais, o que tinha além. Eu vim de uma família muito simples, então eu não enxergava a minha vida naquela vida. Então, isso aqui isso aqui não é para mim, não basta só isso aqui para mim. Mas eu não sabia o que podia ser. Porque quando você está inserido num ambiente que ele cerceia a sua visão, que ele limita a sua visão, você também não tem visão extraordinária. Deixa eu ver, para onde eu vou? Para Dubai, eu vou para França? Não, você está num ambiente, você não vai nem para grande. Como é que você vai para Dubai? Não sei se eu tenho dinheiro para o ônibus, né? Não sei se eu tenho dinheiro para o ônibus. Mulheres, não sei se você já ficou sem dinheiro para comprar um shampoo, para você lavar o cabelo. É assim, são coisas básicas, né? Inclusive lá no Rio Grande do Sul, tem ações que as pessoas estão fazendo para angariar isso. Itens de higiene pessoal e também de autoestima para as mulheres e para os homens e para as pessoas. Porque não é só insumo básico, arroz, feijão, produtos de limpeza, não, tem você. Tem a sua imagem, como você se apresenta. E a saúde, isso também. E a saúde mental. Tudo o isso. cuidado, exato. Então tá tudo ligado. Como eu me comunico, tá tudo ligado. Se eu tiver uma comunicação de medo, eu vou estar trêmulo, eu vou estar trancado, eu vou estar travado, eu vou estar oprimido. Então a minha comunicação também, ela expõe qual que é o meu estado emocional, né? Então, eu tenho medo? Tenho, mas eu vou com medo mesmo, porque eu sou ousada. Mesmo tendo medo, eu sou ousada. Aprendeu assim, você vai fazendo. Aprendi. Tem umas cicatrizes aqui, gente, que eu, quando eu era criança, pulava, fazia uns negócios. Eu tinha essa coisa, esse âmbito. E eu tenho essa coisa da liderança desde pequeno. E um líder, ele vai na frente. É incrível isso, né? Sim. É automático, você não consegue. Na hora que você assusta, você fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui na frente? Já tô aqui de novo. Em todos os lugares, qualquer dinâmica, qualquer atividade, qualquer lugar. Agora, você sabe uma coisa que é interessante? Que eu vi isso quando a gente se conheceu lá no evento. Gente, olha só, fazer uma campanha, que essa campanha é linda. A gente está colocando aqui embaixo o site da sensibiliza.com.br. Acessa lá e vê lá como é que você consegue doar e tal. É para ajudar. Está ajudando muita gente. A gente está fazendo um trabalho lindo e a gente faz parte disso, né? E quando eu conheci a Karina, a gente tem isso aqui. São 2 líderes, são 2 mentores. E assim, e o que é interessante quando você tem essa visão?
Porque tem um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: dois tucanos não se beijam. Né? Bate um no outro, não dá pra beijar. Mas eu vejo esse negócio que é o seguinte: a gente, quando começou, e eu falo um pouquinho, né, gente? Então, assim, a Karina também fala um pouquinho, né? Então a gente ficou assim, e foi muito gostoso ter feito essa parceria com ela na apresentação, porque a gente falou muito, deixou o pessoal falar, né? Porque tem apresentador aí que só ele fala, né? Então o outro só. E a gente conseguiu transformar isso aí, e a gente viu pelo volume de pessoas que agradeceu depois, pela movimentação que a gente fez. E a gente está de parabéns. E uma coisa, Karine, também que a gente precisa ter é o seguinte: eu falo que a tríade de crescimento humano, ela passa pelo autoconhecimento, né, que você precisa se conhecer para você ver seus pontos fortes, para você alavancar, e os seus pontos fracos também para você melhorar isso. Ela passa também pela autorresponsabilidade, para você saber que só depende de você mudar isso, você não pôr a culpa em ninguém. Por que você não tem dinheiro? Por causa do Lula, por causa da Dilma, por causa do Bolsonaro? Não. Por causa da pandemia? Não. Você tem que trabalhar que você é responsável por isso. E o terceiro, que nessa tríade, que é muito importante também, que é a autossabotagem. Você tem que tomar cuidado do que você está fazendo, que está sabotando, que está impedindo você de alcançar novos rumos. Né? Então, quando você descobre isso e destrava isso, você pode até ceder em algum momento. Nossa, hoje eu não vou para academia porque eu estou cansado. Aí você desculpa. Tá? Você está dizendo desculpa, mas tudo bem, desde que você avalie aquilo. Né? E uma coisa que a gente viu no Sensibiliza é o seguinte: que tem gente que realmente está precisando de mais de ajuda, porque, igual se fala na pirâmide de Maslow, se eu estou passando fome, eu não estou preocupado se minha camisa está suja, está rasgada, minha barriga está doendo de fome. Né? Então eu preciso sanar isso primeiro. E o que a gente viu lá é que gente que estão assim, que perderam tudo, né? E o volume das pessoas que querem ajudar. Né? Então, assim, isso é interesse, gente. Porque eu falo que o universo, ele é sempre troca. Né? O universo é ação e reação, dia e noite, sim, não, tudo é troca. Mas ali, é lógico que tem gente que está ali ajudando, que está assim: eu estou ajudando sem nenhum interesse. Viu, Deus? Tá vendo que eu estou fazendo a minha parte? Tá? Porque o cara está fazendo, tá tudo bem. Porque se o universo é troca, e uma coisa, Karine, que eu aprendi é o seguinte: o universo, ele nunca vai te dar nada. Nunca. Você pode parar de pedir para o universo te dar as coisas que ele não vai te dar. Você começa a pedir uma troca. E olha que legal. O universo permite, se você for honesto com você mesmo, que essa moeda de troca quem faz é você. Então, se você quer ter R$1 milhão na sua conta, se isso é seu sonho, qual troca que você vai fazer? Você não pode fazer aquela troca: eu vou trabalhar 8 horas por dia. Isso aí tem um monte de gente fazendo. Qual que é o diferencial que você está fazendo para isso? Porque tem um monte de gente fazendo isso que não dá R$1 milhão no final. Então, como é que você trabalha essa troca? O que você vai fazer de diferente? O que você vai fazer para realmente aquilo ser alavancado? E a gente vê pessoas aqui, nesse meio de Alphaville, que a gente está convivendo, a gente vê gente de todo nível, né, cara? De todo perfil, todo nível. E a gente vê gente que alcançou um negócio e os caras vêm e falam assim: mas é muito simples fazer isso. Mas E eu acredito que seja assim em alguns momentos, porque pra gente tem muita coisa que é muito simples. Por exemplo, eu era extremamente tímido. Eu nunca imaginaria eu estar falando aqui para um monte de gente. Nunca. Entendeu? Eu estava falando para um monte de gente, fazendo palestra, não sei o que e tal. Como que isso se transformou? Porque eu aceitei o desafio. Gente, até hoje dá um friozinho na barriga. Na hora que eu pego um público grande lá que você vai falar, dá um friozinho na barriga. Só que aquilo já virou gostoso. É gostoso sentir esse friozinho na barriga. Porque eu sei que dali eu consigo conduzir. E umas coisas que quando esse pessoal fala assim: é muito simples, não tem o que. Você já reparou que toda pessoa que tem sucesso, ela conta de onde ela veio, justamente para falar que é simples? Por que é simples? Porque ela interiorizou aquilo. Sim. Enquanto qualquer mudança, a única constante do universo chama-se mudança. E por que as mudanças às vezes são difíceis? Principalmente quando ela é pior, né? Mudar para cima é melhor, né? Sair de um carro básico para um outro carro de luxo é bom. O inverso que não é legal. E por que essa mudança, se a única constante do universo é mudança, e por que algumas mudanças são difíceis? É porque a gente fica agarrado na outra. Nossa, eu não quero perder isso, eu não quero modificar. Mas já foi, já passou, já mudou. E você está agarrado naquele sentimento. Gente, isso vale para relacionamento. Vale para dinheiro que você perdeu, que você deixou de ganhar. Vale para o sucesso que você não chegou ainda. Por quê? Você está preso no passado.
Então, quando você trabalha isso no presente para fazer isso, você despenca no sentido inverso da coisa. Porque quando você despenca, você está caindo, né? Agora, se você virar a pirâmide, você despenca para cima. É uma coisa maluca. E por que eu estou usando a palavra despenca? Porque é uma subida de foguete mesmo. É literal. E você não consegue explicar. E aquilo cai no seu automático. Quando a gente vai escovar dente hoje, você põe escova lá, tá pensando em outra coisa, está escovando dente. E sai tudo limpinho. Quando a gente era pequenininho, sua mãe falava assim, você escovou dos fundos? Ah, não, mãe, deixa eu voltar lá. Né? Então, assim, só que tem gente hoje que escova só o da frente e sai feliz. Por quê? Porque o modelo dele está condicionado naquele ponto. E tá tudo bem. Ele só não vai ter o resultado que ele queria. Né? Eu vi um ditado, Karine, que é o seguinte, e isso eu tenho certeza que é novidade para você. Você estava num consultório, eu fui fazer mentoria numa clínica dentária de ortodontia e estava escrito lá assim, no cartaz. Você sabia que você não precisa escovar todos os seus dentes todos os dias? Você sabia disso? Não. Só os que você quer conservar. Entendeu? Então é nesse sentido, gente. É nesse sentido. E pode aí, ser leve. Vou pegar esse gancho seu. Gente, a comunicação pode ser leve. Olha isso aqui. Isso aqui pode virar uma propaganda de escova de dente, uma propaganda de dentista, uma propaganda de pasta de dente. Por quê? Porque ele comunicou algo que é super importante com leveza e com graça. Mas se eu te falar uma coisa, tem gente que vai ouvir só uma parte da conversa. E aí que é o problema das pessoas. A pessoa fala, peraí, eu vi um dentista renomado falando que você não precisa escovar todos os seus dentes todos os dias. Então eu não vou escovar mais não. Ela não escutou o resto. Gente, é por isso que você não está onde você está, onde você quer. Você está onde você precisa estar, por quê? Porque você não desenvolveu as competências que você precisa desenvolver. É simples assim. Agora, para de querer reinventar a roda. A roda está pronta, põe ela para rodar. E como é que você faz isso? Executa o que você já sabe. Tenha maestria em fazer o que você já aprendeu. Né? Então, assim, é o que a gente vem fazendo também. A gente aprende uma coisinha, peraí que eu vou pôr em prática. Por exemplo, acabei de fazer isso com vocês. Essa frase do dentista não foi minha. Eu estou trazendo no consultório que eu vi e estou levando para vocês. Sim, compartilhando. Só que ela vai guardada aqui para mim também. Por quê? Tem hora que eu executo isso dentro de mim também. Entendeu? É imprescindível. Karine, e é o seguinte, o que você vê nessa junção? Você também tem todos esses problemas. Você tem problema da zona de conforto, que é natural, gente, todo mundo tem isso, né? Zona de conforto, não está onde você gostaria de estar ainda, apesar de você já ter muito sucesso, muita credibilidade no mercado, mas você quer sempre mais. Por quê? Você criou o seu objetivo, né? E isso é importante. E uma coisa que as pessoas estão fazendo, que eu gosto de chamar a atenção aqui, a pessoa está assim, o meu sonho é isso. E a pessoa fica, como é sonho, é vago. Ela fica só no sonho. Gente, crie um sonho máximo, que aquele sonho é o seguinte, esse é o sonho de realização de vida. Depois daquilo eu posso ir para junto de Deus, não tem problema não. É o meu sonho de vida. E aí você pode implementar nesse sonho financeiro, saúde, família, relacionamento, você pode implementar tudo. Você faz um pacotão, ó. Eu vou estar bem, eu vou estar com uma pessoa que eu amo, vou estar numa qualidade financeira legal, tal. Beleza, então você criou esse sonho gigante. E na hora que você conta para alguém que gosta de você, o cara fala assim, eita Lelê, tomara, Deus te abençoe, né? Tomara que você consiga. A pessoa não acredita muito. Tá bom o tamanho do sonho. Só que transforma ele agora em objetivos. E objetivos você vai persistir, vai correr atrás. E ali é legal. E aí você vai ver o seu sonho chegando cada vez mais perto. Né? E você, como mentora, como é que você comporta com isso com você também? Você procrastina? Você fica na zona de conforto? Como é que você trabalha isso? E como é que você usa as ferramentas que você conhece para te ajudar nisso também? Você sabe que enquanto você está falando, tá passando um filme aqui, né, na minha cabeça. Porque eu fui a única da minha família que terminou, que fez faculdade, fez pós-graduação, MBA e outras especializações, né? Tem um montão de especializações. Minha mãe não terminou a escola, para vocês terem ideia. E eu me lembro de uma cena minha adolescente corrigindo liçãozinha da minha mãe que ela estava fazendo primário. Ela ia para casa com as liçõezinhas e eu fazia com ela. E a primeira vez que ela conseguiu escrever, ela escreveu uma cartinha para mim agradecendo. E eu morri de chorar, é óbvio. Nossa. Então, o que eu tô querendo dizer?
Nem sempre eu soube planejar, tá, gente? Nem sempre você vai saber planejar. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que hoje tem tanto conteúdo na internet. Já tinha um pouco antes, mas era muito mais difícil. Eu ia para a biblioteca da prefeitura estudar. A gente pegava livros lá, hoje em dia não precisa. Você dá um Google aí, faz uma pesquisa, um Google acadêmico, por favor. E aí você consegue uma pesquisa muito melhor. E antes não era assim, né? Então o que eu posso dizer para vocês? Sim, lidei muito com a autossabotagem, por vir de uma família muito simples e ter sido criada sem pai. Então a questão do abandono, da rejeição, né? A questão da paternidade, da figura masculina para uma mulher, em casa, na família. Não só na família, mas na sociedade também. Mas isso é um papo para outro dia. Então, não, aqui, já vou deixar o convite, viu? Ela vai voltar. Volto para falar disso. Mas, sim, eu precisei planejar. Precisei visualizar. Precisei entender onde eu queria chegar. Durante um tempo, eu estudo autoconhecimento há muito tempo. Eu apliquei tudo que eu faço com os meus clientes em mim. Tudo eu aplico em mim primeiro. Ou passo pelos processos, né? Para poder chegar antes, para poder levar para vocês. Não é assim, ó? A gente tem que chegar antes para poder levar alguma coisa para quem a gente está. Não, você não tem autoridade, né? Exato. E eu não conseguia visualizar, gente. Eu não conseguia visualizar. Por quê? A minha vida era nada. Eu tinha uma parede mental, né? Que me sabotava. Eu não tinha autoestima. Não tinha autoestima. Eu não tinha autorresponsabilidade, não. Eu era vítima. Vítima do meu pai que me abandonou, vítima da minha mãe que era alcoólatra, vítima dos meus parentes que eram violentos, vítima das pessoas que eram abusivas, que não deixavam eu falar. Eu tô aqui falando pra vocês hoje e atuo com comunicação. Quando eu tinha 5 para 6 anos, eu ganhei um microfone da minha tia. E ela falou que eu iria aparecer na televisão e que eu ia falar pra muitas pessoas. Aí ela na televisão. E eu tô aqui. E eu faço isso algumas vezes. E essa é a minha missão. Mas se eu tivesse olhado para o ambiente que eu estava, primeiro, se eu tivesse olhado para o ambiente que eu estava, eu não estaria aqui. Segundo, se eu tivesse olhado para as pessoas que estavam ao meu redor e as circunstâncias, eu não estaria aqui. E se eu não tivesse tido uma visão e tomado uma decisão de seguir por um caminho diferente do que eu tinha sido apresentada pela minha família, que naquele momento era o que eles podiam me entregar, inclusive o abandono do meu pai, eu não estaria aqui. Nossa. Então sim, é possível. É o que você vai fazer com isso, né? Exato. E eu trouxe isso, Audrey, e para vocês, a jornada da comunicação. O que é a jornada da comunicação, cara? Mente, primeiro. Você falou disso. Primeiramente. Se você dominar a tua mente, se você se nutrir de bons conteúdos, se você ouvir coisas boas, cuidado com as músicas, gente. Cuidado com os conteúdos que você vê. Cuidado com o que você fica rolando nos feeds daí, das redes sociais. Isso entra no teu subconsciente de uma maneira corrosiva. E isso vai definir os seus resultados, sim. Vai definir como você se sente, sim. Vai definir suas relações, sim. O seu modo operante. É uma programação, sim, né? Eu não gosto de imersão. Você tá imerso, querido. Desculpa. Você tá aí imerso em alguma coisa. Principalmente nas mídias sociais. O cara fica ali, quando você assusta, você tem horas que você tá fazendo isso. A gente, pelo menos, decide qualquer imersão que a gente quer estar. Exatamente. Então, se você não faz parte, se você fica assim, que eu não gosto desse papo de coaching, reflita sobre, busque sobre, leia sobre, converse com outras pessoas. Foi atendido por um cara que era meio picareta, vai em outro, dê oportunidade. Eu não condeno o processo em si, né? Quando você vai numa padaria e não gosta do pão, você não troca a padaria? Quando você vai arrumar seu carro, às vezes o cara não fez o serviço bom, você não vai no outro? Dê a oportunidade para as pessoas também. E você sabe que pegando essa analogia, a gente tá chegando no final aliás, passamos do final do programa, né? O pessoal da edição vai me cortar a cabeça. Mas o que acontece é o seguinte, quando você tá no relacionamento, inclusive, se você tem uma decepção, você até fica ali amargurado, você sofre um pouquinho, não sei o que tal, mas você não... Tem gente que se isola, nunca mais quer ver homem nem mulher e por aí vai. Mas não é assim, é você aprender com o que você tem que aprender e dar seguimento, porque esse é o processo evolutivo. Karina, eu queria que você falasse rapidamente do seu projeto, claro. Deixar o link pro pessoal também e deixar suas mídias sociais, o pessoal que quer te seguir, quer interagir com você. Claro. Bom, gente, o meu Instagram é eu sou Karina Almeida 1, tá bom? Então vocês me sigam lá. Tá aparecendo aí embaixo aí, ó. Tá aparecendo aqui. E eu tenho um projeto com comunicação única.
Então é para empoderar você através da sua comunicação e para afetar os seus resultados, para que você alcance o que realmente você deseja e não seja refém da autossabotagem, do negativismo, das circunstâncias, das pessoas, mas sim construa através do pensamento, da materialização da palavra e do real significado que você deseja uma vida dos seus sonhos. Nossa, foi fantástico, fechamento seu, nota 1000. Karine, obrigado mais uma vez. Obrigada foi pelo muito bom. convite. Gente, ela vai voltar. Essa menina tem conteúdo demais. E a gente está caminhando para o final do programa. A gente passa para agradecer mais uma vez todo mundo que nos acompanhou pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E todo mundo também nas mídias sociais. Vai lá na Karina, conversa lá, vê lá, ela tem um monte de conteúdo lá no Instagram dela também, tá? E o programa fica por aqui. E a gente se vê por aí, no próximo programa pela internet. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.